Imagina a seguinte situação, você tem aí uma lista com vários clientes que já compraram alguma coisa do teu negócio e tu poder, utilizando a inteligência artificial, pegar todos os dados daqueles clientes e encontrar outras pessoas semelhantes àquelas pessoas que já compraram de ti. Isso tudo de uma forma simples, rápida e prática. É isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Opa, aqui quem tá falando é o Daniel, eu trabalho com marketing digital e vivo exclusivamente da minha renda online faz mais de 6 anos. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é que você vai estar conseguindo formar um público de lookalike ou público semelhante, como a gente chama aqui no Brasil, através de uma base de clientes que você já tem aí. E esse, sem dúvida, é um dos melhores públicos para você estar utilizando aí nas suas campanhas do Facebook Ads. Então, se tu quer aprender como esse público funciona, por que é tão bom de utilizar esse público e como utilizar ele passo a passo na prática, na tela do meu computador, assiste esse vídeo aqui até o final que eu tenho certeza que tu vai começar a vender muito a partir de agora. Então, pessoal, agora eu tô aqui dentro da tela do meu computador e eu vou explicar para vocês agora, primeiro, o que é esse famoso lookalike e por que ele é tão bom de ser utilizado aí nas suas campanhas do Facebook. Então, para a gente começar, sem mais delongas, o que é um lookalike? Você pode ter aí, vamos dizer, um negócio físico ou mesmo um negócio digital, trabalhar como afiliado, não importa. Para utilizar um lookalike, você vai precisar de um público que a gente chama de um público base. Então, ó, por exemplo, vamos dizer que isso aqui, ó, é um público base. Meu Deus do céu, eu sou ótimo aqui com o desenho, mas beleza. Isso aqui é um público base. Esse público base, ele pode ser literalmente um público a partir de qualquer coisa. Ele pode ser um público de compra, ele pode ser um público, sei lá, que assistiu até um determinado vídeo, até uma porcentagem de um vídeo. Ele pode ser, sei lá, um público que de alguma forma engajou com publicação tua, enfim, não importa. E o que é o público de lookalike? Tá? O público de lookalike é você pegar esse público base aqui, que você vai estar fornecendo ele para o Facebook, e você falar assim, ó, Facebook, encontra outras pessoas que sejam parecidas com essas aqui que eu estou te dando, tá? Dito isso tudo, aqui é um exemplo muito claro de pessoas, digamos assim, como se fosse um lookalike. Vamos supor que isso aqui, ó, é o meu público base. Essa primeira mulher é o meu público base. Aí eu forneço ela para o Facebook, supostamente a pessoa, e aí ele encontra uma outra pessoa que é bem similar ao que eu forneci anteriormente. Então é mais ou menos essa analogia aí. Nesse caso, elas são bem parecidas, então aqui poderia ser, sei lá, um lookalike 1%. Aí o 2% ainda seria parecido, mas não é aquela coisa que é tão semelhante assim, sabe? Aqui a gente tem outro exemplo de um lookalike aqui, ó, o Gabriel Barbosa do Flamengo e o Gabigordo, o sósia dele. Aqui é um lookalike 1% com certeza, ó, eles são idênticos, literalmente. Cara, esse cara é muito parecido, pô. E o Gabigol ainda fica puto, falando que não tem nada a ver. Porra, é a mesma cara. E aí, a gente sabe, né, que o Facebook, ele é uma plataforma gigantesca que tem acesso a diversos dados aí seus mesmo, tá? Então, por exemplo, vamos dizer, um exemplo aqui hipotético, que dentro desse meu público base, eu tenho aqui uma preferência de pessoas que gostam, por exemplo, sei lá, de rock, sei lá, jogar futebol e beber cerveja. E como que o Facebook sabe disso? Pelas páginas que você curte, pelo Instagram também, o Facebook faz esse vínculo ali com os posts que você curte. Então, o próprio Facebook, ele tem uma persona para você. Isso é uma coisa muito interessante que, se você for olhar o algoritmo, não só do Facebook, mas de todas as redes sociais, ele se molda ao teu gosto. Por exemplo, se tu entra no teu Reels do Instagram, ele é diferente do meu Reels. Por quê? Porque o Facebook, né, a Meta de modo geral, ele entende o que tu gosta e ele começa a direcionar as coisas ali exatamente para o que você gosta. Preste atenção aqui, preste atenção no que eu tô falando. Eu sei que talvez isso aqui você esteja, ah, meu Deus, viajando, mas vai ficar claro, confia em mim. Então, beleza. Sabendo que todas as plataformas, elas traçam de alguma forma ali o teu perfil comportamental,
quando você fornece um público base para ela e você fala assim, ó, encontra outras pessoas semelhantes, ela tem uma taxa, né, de acerto muito grande, porque as pessoas estão hoje cada vez mais o dia inteiro dando informações sobre elas dentro das redes sociais. As pessoas literalmente postam tudo nas redes sociais. E a gente, se engane ou não, acha que, meu Deus, o Meta, por exemplo, não está captando essas informações, mas ele está. E ele vai utilizar isso justamente nos anúncios online, para fazer com que a gente, anunciantes, venda cada vez mais e ganhe cada vez mais dinheiro. Então, por isso que é tão bom utilizar o público de lookalike. Aí agora vem uma dúvida muito recorrente que muitas pessoas têm, que é o quê? O lookalike, ele é dividido em porcentagens, como eu vou mostrar já já para vocês aqui na tela do Facebook. Mas ele tem o lookalike 1%, o 2%, 3%, 4%, 5%. E o que é essa porcentagem? A porcentagem, ela está relacionada com o país de origem que você está procurando. Por exemplo, seguindo aquela mesma linha de raciocínio que eu tinha falado. Eu falei do roqueiro que gosta de futebol e tal, aí vamos dizer, lá na hora de eu selecionar o lookalike, ele vai me perguntar qual é o país que eu quero encontrar essas pessoas semelhantes, né, ao público básico que eu tô oferecendo. Aí eu vou lá e coloco, eu quero encontrar essas pessoas dentro do Brasil. O Brasil, ele tem uma população, sei lá, vamos supor de 200 milhões de pessoas. Quantas pessoas dessas estão dentro do Facebook? Sei lá, 100 milhões, vamos botar, né, um número hipotético. Por exemplo, quando eu coloco o lookalike 1%, ele vai encontrar o 1% da população que usa o Facebook que tem características mais parecidas com o seu público. Então, o lookalike 1%, ele é como se fosse o público mais parecido de todos, tá? Com o público que tu tá fornecendo. O lookalike 2%, ele é menos parecido do que o 1%, por exemplo, tá? O 3% é menos ainda, e assim por diante. Quanto maior o número do meu lookalike, mais diferente do meu público base esse público de lookalike vai ser. Só que qual que é a vantagem, então, de estar utilizando um público maior? Primeiro, testar, como a gente sabe, tudo no tráfego é teste. E segundo, que isso depende muito do tamanho do país. Por exemplo, vamos dizer que tu pega um país que é relativamente pequeno, um país com uma população não tão grande quanto a população do Brasil. Então, por exemplo, eu pego ali um lookalike, vou fazer um lookalike ali, sei lá, na Argentina, vamos dizer. A gente tem uma média aí de 46 milhões de habitantes, enquanto no Brasil a gente tem uma média aí de 200 e poucos milhões. Então, o que acontece? A Argentina, ela é aproximadamente 5 vezes menor do que a população brasileira. Isso faz com que, se eu coloque, vamos dizer, um lookalike 1%, tá? Eu pegue 1% da população que pareça mais com o público básico que eu estou oferecendo. Eu vou criar um público muito pequeno. E qual que é a desvantagem de criar um público muito pequeno? Primeiro, eu não consigo ter escala. E segundo, quanto menor é o público, mais caro eu vou pagar para atingir aquele público. Então, meu CPM dispara. Por isso que é importante você estar sempre testando vários tipos de porcentagens do lookalike, tá? Eu tô explicando isso para vocês para que você não fique aí, que nem tem muita gente na internet, às vezes os gurus que falam, não, tem que usar só o 1%. Não, não existe isso. Você tem que testar todos. É justamente por isso que o Facebook disponibiliza essas várias faixas, digamos assim, de lookalike. E se você está assistindo esse vídeo até aqui e você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de sentar o dedo no like, se inscreve aqui embaixo no canal para você receber mais conteúdos como esse aqui, tá se aprimorando aí e começar a ganhar dinheiro através da internet, que é uma possibilidade muito plausível nos dias de hoje. Então, vamos deixar de conversa, bora para o meu Facebook, que agora eu vou mostrar para vocês o passo a passo na prática de como é que a gente cria esse público lookalike de uma forma descomplicada, tá? Não vai ser difícil, eu prometo para vocês. Agora aqui dentro do Facebook vamos fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em todas as ferramentas e a gente vai clicar aqui em públicos, tá? Clicou em públicos. Então, a gente vai fazer o seguinte, lembra desse mapinha que eu coloquei para vocês? Você vai pegar primeiro o público base e do público base você vai formar o teu lookalike, L-A-L. Então, o que é que a gente vai ter que fazer aqui primeiro no Facebook? A gente tem que primeiro fornecer o nosso público base. Então, eu vou clicar aqui, criar público personalizado. Aí eu vou colocar aqui, lista de clientes, tá? Nessa parte aqui, e vou colocar em avançar.
Aí agora, ó, eu vou botar avançar de novo. Aqui, ó, ele te dá dois modelos, tá? Para você subir, por exemplo, em uma planilha, né? A tua lista de compradores, ou para tu copiar e colar separado por vírgulas. Eu prefiro aqui, acho que fica mais rápido, mais fácil. Tu vai marcar essa caixinha e tu vai colocar aqui, vamos dizer, os e-mails dos seus compradores, ou sei lá, o telefone deles, separados por linhas, tá? Isso é muito importante. Então, ó, eu vou pegar aqui alguma lista de e-mails que eu tenho aqui dentro do meu computador, de algum produto que eu vendi, e vou pegar os e-mails e vou colar aqui, ó. Pronto, tá aqui a base de e-mails, ó, ele já me fala, exibindo 20 primeiras linhas, mais de cerca de 1.400 linhas, tá? E aqui, ó, cada e-mail separado por um espaço, né? Aí tu vai vir aqui, ó, clicar em avançar, aí ele já vai vir aqui em mapear, ó, ele vai falar, ó, opa, você tá querendo subir e-mails? Show! Se você não tiver e-mail, você tiver número de celular, você pode fazer a mesma coisa. Você vai voltar aqui, vai digitar os números de celular. Lembrando, tem que ter mais 55, que é o DDD do Brasil, né? O número do Brasil. Depois o DDD da cidade, por exemplo, aqui em Fortaleza, 859 e depois o número, tá? E aí, depois que você colocou, você vai vir aqui, ó, em vez de deixar e-mail, você vai vir colocar, por exemplo, o telefone. Top, beleza? Colocou aqui o e-mail, vai colocar aqui, ó, importar e criar. Aí o Facebook vai vir e vai fazer a mágica dele aqui, ó. Acabou de criar esqueci até de nomear aqui ele, né? Vamos vir aqui em editar, vamos botar um nome aqui, sei lá. Público, base, aula, YouTube. Pronto. Coloquei aqui o nome do público, ó. Aí, ó, ele vai começar aqui, ó, em preenchimento. O que é esse em preenchimento? O Facebook tá pegando as informações daquele teu e-mail que tu forneceu para ele e ele tá batendo com a base de dados do Facebook. Por quê? Porque ele vai ver, opa, esse e-mail aqui, ele tem uma conta no Facebook. Boa parte das pessoas que utilizam o e-mail, elas usam o mesmo e-mail que elas criaram o Facebook até hoje. Então ele vai bater o perfil. Opa, esse e-mail aqui é do perfil fulano de tal. Fulano de tal gosta de tal coisa. E aí ele vai começar a mapear e ver o que tem em comum desse teu público para ele encontrar outras pessoas semelhantes com esse público que tu forneceu. Isso tudo de modo automático e utilizando uma inteligência artificial para isso. Então, por isso que é tão bom. Depois que você subiu isso aqui, ele vai ficar aqui em preenchimento, mas você já pode continuar para o próximo passo, que é a gente fazer o quê? Ó? A gente subiu o público base, agora a gente vai criar o nosso lookalike, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, criar público, público semelhante. A gente vai selecionar o nosso público, tá? E vou colocar aqui eu tenho vários, essa aqui é uma conta antiga, então vários públicos aqui, ó. Vamos procurar aqui, cadê o público? Teste canal YouTube, não, esse aqui, ó. Público base aula do YouTube. Aí eu quero botar onde? Vamos botar aqui como se fosse no Brasil. E aqui, ó, vem aquele negócio que eu expliquei para vocês, ó, do tamanho do público e da proximidade, tá? Então, ó, o lookalike 1%, que é esse aqui, ó, 1% Brasil do público que eu forneci, ele tem aproximadamente 1.700.000 pessoas. O 2%, ó, ele tem aproximadamente 3.400.000, tá? Isso no Brasil. Por quê? Porque no Brasil a gente tem uma população muito grande. Agora vamos fazer, por exemplo, o mesmo exercício na Argentina, como eu falei para vocês antes, ó. Olha quanto que dá 1% na Argentina. 400.000 pessoas. Enquanto no Brasil, voltando, ele era 1.700.000, né? Ó. Dependendo do que você está vendendo, para onde você está vendendo, hoje em dia, principalmente com a quantidade absurda de gente vendendo para fora do Brasil, a gente tem sim que estar testando várias porcentagens de lookalike, tá? E aí, como é que a gente faz para poder criar o público? Basta vir aqui embaixo e criar o público lookalike. Caso você queira criar mais do que um lookalike, você pode arrastar para cá, ó, e selecionar qual porcentagem você quer. Lembrando, quanto mais longe do número 1, maior é o público e mais diferente ele é do nosso público base. Mas a gente pode criar também as fatias. Então, por exemplo, aqui, ó, sei lá, 5 fatias. A gente vai criar, ó, do 0 até o 1, do 1 até o 2, do 2 até o 3, do 3 até o 4, do 4 até o 5. Cada um com aproximadamente o mesmo tamanho. A gente está fatiando o público. É uma possibilidade de teste também. Então, eu geralmente testo dessa forma aqui. Eu fatio bem os públicos, coloco em criar. E aí, ó, ele já vai estar fazendo a criação aqui pra gente. Opa, o Facebook bugou, não sei se vocês viram. Eu vou dar uma atualizada aqui. Ó, e agora foi. Tá aqui, ó. O público semelhante, 1%, já está no ponto. Ele está em preenchimento, mas ele já está disponível para usar. Então, você já pode estar utilizando aí na tua campanha
tranquilamente. E para você que chegou aqui até esse ponto do vídeo, você com certeza já é uma pessoa diferente, uma pessoa mais determinada, porque a grande maioria das pessoas sai no início do vídeo, comenta aqui embaixo, eu vou vender muito, que eu tenho certeza que utilizando o que eu acabei de te passar aqui, se você testar os públicos da forma correta, você com certeza vai estar vendendo muito sim daqui a um tempo, tá? Lembrando que, obviamente, não adianta você ter o melhor público do mundo se você não tem o melhor criativo. A gente sabe que hoje em dia as pessoas estão completamente indignadas, estão de saco cheio de ter que ficar recebendo anúncios o tempo inteiro aí na internet. Então, saber fazer um anúncio criativo da forma certa, que quebre o padrão, que chame a atenção, sem dúvida é um diferencial. E se você ainda não sabe fazer um criativo como esse, eu vou estar deixando um vídeo especial que eu fiz ensinando a como fazer um criativo vencedor passo a passo. Então clica aqui em cima, em algum lugar aqui, que eu não sei onde vai estar, mas vai estar aqui na tela. Clica aí, vai assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, valeu, falou!